Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom estar aqui, irmãos, na casa do Senhor, com os irmãos, amém? É muito bom adorar a Deus, louvar a Deus, sentir a presença de Deus, receber o renovo de Deus, aleluia, irmãos. Que você não perca nenhum segundo na presença do Senhor, sem experimentar a Deus, irmãos, aleluia. Oh, glória a Deus. Se eu falar para você que tem uma comida tal, depois na cantina, logo vai bater na tua mente aquela intenção, eu quero experimentar. Se eu fizer uma boa propaganda, então você vai falar, eu posso sair daqui meia-noite, eu vou ficar na fila, mas eu não saio sem experimentar esse trem aí. Mas às vezes, irmãos, a gente deixa de experimentar aquilo que está disponível. Nós passamos o culto inteiro e não experimentamos o poder de Deus que está liberado para com as nossas vidas, amém? Então beba nessa fonte que ela é inesgotável, louvado seja Deus. Nós vamos ler, na verdade, dois textos, que o primeiro está no livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 22, versículo 22, isso. E também nós vamos ler um texto lá em Hebreus, capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode permanecer assentado aí como você está. Capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 5, versículo 22. Aquele brado bem bonito, irmão. Quem achou, diga amém. Amém. Oh, glória. Diz assim a palavra do Senhor: e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filha. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aleluia. Agora nós vamos no texto de Hebreus. Está lá no finalzinho, irmãos. Saímos de uma extremidade da Bíblia e vamos para a outra. Hebreus, capítulo 11, a tão conhecida galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, versículo 5. Hebreus 11, versículo 5. Eu vou com bastante paciência aguardar que você encontre, para que nós possamos participar juntos da leitura da palavra de Deus, irmãos. Aleluia. Hebreus, vá lá em Apocalipse e vem voltando, que você vai encontrar com mais facilidade. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pastor, ainda não consegui encontrar. Aí eu te indico a melhor escola, irmãos, para manusear a Bíblia, a escola bíblica dominical. Aí você vai dizer, ainda não está dando jeito, eu já sou aluno. Venha nas quartas-feiras, que nós estamos tendo aqui um estudo maravilhoso. Aí, irmãos, depois de tudo isso, depois de tudo isso não der certo, aí eu vou te convidar para a gente ir no monte, em nome de Jesus, irmão. E a gente vai ficar um tempinho lá, até Jesus abrir o teu entendimento, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar, Senhor. Te louvar por esta palavra, te louvar, Senhor, pela bênção de ouvir a tua voz aos nossos corações. Senhor, nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Nós somos gratos, Senhor, pela tua paz, pelo teu Espírito Santo. Somos gratos, Senhor, pelo teu poder. Somos gratos porque a tua palavra é poder, o teu evangelho é poder, Senhor. E nesta noite eu creio que a unção do Espírito Santo sendo derramado sobre nós, a unção do Espírito Santo
que é derramado, ó Pai, para despedaçar o jugo. E na medida em que nós vamos entendendo a Tua palavra e nos relacionando com ela, Senhor, é impossível ficarmos, ó Pai, apáticos, enfermos, ó Deus querido, ficarmos amargurados, com o coração entristecido, porque a Tua palavra vai aonde o homem não pode ir. A Tua palavra tem o poder que o homem não tem, e por isso nesta noite, Senhor, nos submetemos à Tua vontade, para que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer, e não aquilo que está meramente no meu entendimento. Fala-nos, Pai, poderosamente nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, quem de nós não busca para si bons amigos ou boas companhias? Quem de nós que temos uma determinada maturidade, um certo entendimento, e que seguimos princípios, quem de nós vai escolher para andar? Pessoas que andam na vida tortuosa, pessoas que muitas vezes são mal vistas na sociedade. Quem de nós, ao parar para refletir acerca das amizades, não faz um período ali de reflexão, peneirando quais são as amizades que eu devo fazer com que venha perdurar? Quais são as amizades que eu devo nutrir? Quem de nós, irmãos, não para pensar e fazer um balanço? Será que andar com essa pessoa tem me feito crescer, progredir espiritualmente? Tem me feito avançar? Ou será que a amizade desta pessoa não está me fazendo regredir? Porque, querido, existem pessoas que se colocam ao nosso lado, que você vai parar para pensar, e de repente você ainda anda com ele ou com ela, porque você ainda não fez esse balanço. Existem pessoas, irmãos, que são danosas à nossa fé, e eu não quero dizer aqui que o crente deve fazer acepção de pessoas, que o crente deve olhar e dizer: não, esse daqui é bonito, vai ser meu amigo, vai andar comigo. Não, esse daqui tem carro zero, é com esse que eu quero andar, para lá e para cá. Não, irmãos, eu estou falando que existe um crivo que nós devemos seguir quando selecionamos aqueles com quem andam conosco, e esse crivo é a palavra de Deus. E se você ferir o princípio da palavra, se associando àquilo que a Bíblia diz, que não há comunhão alguma entre a luz e as trevas, logo, depois de algum tempo, você se aprofundando em um relacionamento daqueles que têm a luz, que são luz e sal da terra, como aqueles que são pecadores contumazes, que se debruçam ou se deleitam em pecados, sem de forma alguma perceber que existe um Deus. Você vai perceber, se um balanço você fizer, que a tua vida espiritual talvez está passando por dificuldades, porque você não tem selecionado com quem você escolheu andar. Então, quando nós vamos andar, eu particularmente faço isso, eu procuro ver, irmãos, com quem eu estou andando. E por ocasião da vida, às vezes nós agalhamos para nós pessoas que já no mundo nós conquistamos como amizades, e é lógico que nós não vamos, depois de ser servo de Deus, depois de vir para o caminho do Senhor, nós vamos rejeitar os nossos amigos. Não, irmãos, é necessário nós termos entendimento, sabedoria do alto, irmãos, para que nós possamos realmente influenciar os nossos amigos, para que eles conheçam a Cristo, não só por aquilo que nós falamos, oh glória, porque às vezes nós até falamos demais e até importunamos as pessoas com meras palavras que às vezes são vazias, irmãos. E por que são vazias? Não é porque a palavra de Deus, ó irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa e viva.
mas se ela estiver na boca de alguém que não a vive, que não a pratica, esta palavra muitas vezes ela cai num solo arenoso, um solo infértil, e não produz nada, porque é necessário os nossos lábios estarem cheios de cântico, de júbilo da palavra do Senhor, mas é necessário nós praticarmos aquilo que nós falamos, irmãos, porque muitos daqueles que nos observam não querem Cristo, de repente por causa da nossa conduta, de repente por causa daquilo que nós falamos, que não condiz com aquilo que nós vivemos. E nós precisamos entender, irmãos, que quando Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo, Jesus está querendo dizer que há um propósito na minha vida e na tua vida. Jesus está dizendo que há um foco a seguir. Nós não podemos ser influenciados pelo pecado do mundo, aleluia. Não podemos ser influenciados por aquilo que Satanás, irmãos, ele age para que a nossa mente se torne turva, o nosso entendimento não compreenda a grandeza de Deus, a nossa mente não compreenda os planos de Deus para a nossa vida. E muitas vezes nós que somos sal da terra e luz do mundo, andamos, irmãos, sendo guiados por um cego espiritual, por alguém que não conhece a grandeza de Deus, não conhece o poder de Deus. Irmãos, a sabedoria do mundo, aleluia, ela é muito aquém daquilo que Deus quer revelar para você. Às vezes nós desprezamos um conselho da palavra e vamos buscar em alguém que de repente tem lá mestrado, doutorado, alguém que é extraordinário em administrar alguma coisa. E não estou dizendo que essas pessoas não podem nos dar bons conselhos, mas, irmãos, nós não podemos rejeitar o conselho da palavra. Nós não podemos rejeitar aquilo que Deus está dizendo, aleluia, acerca da nossa vida. Nós precisamos influenciar mais o mundo, irmãos. O problema é que tudo que o mundo lança, nós queremos comprar. Tudo que o mundo fabrica, nós queremos abraçar. Da forma como o mundo vive, anda, fala, se veste, se alimenta, nós queremos também estar parecido, porque afinal de contas, irmãos, a moda é essa. Afinal de contas, muitos costumes que nós seguimos na igreja está ultrapassado. É esse o entendimento, irmãos, e nós, aleluia, precisamos entender que Jesus nos separou de um mundo de pecado, irmãos, aleluia. Houve um tempo na história da igreja em que a igreja não sabia diferenciar o que era pecado daquilo que era costume, e colocava tudo em um liquidificador, batia e dava para os fiéis beber, e isso trazia muitos danos, irmãos, para a vida dos crentes em Cristo Jesus, que estavam muitas vezes, irmãos, como aqueles fariseus que tinham determinados preceitos e leis a seguir, pregavam aqueles preceitos e leis que eles tanto conheciam, mas eles eram incapazes de viver aquilo tudo, porque a Bíblia diz que se fosse pela lei, nós estaríamos condenados, irmãos. Apenas Jesus, de tanto tempo de história, de tantas pessoas que conheciam a Escritura, que conheciam a Torá, apenas Jesus foi capaz de cumprir toda a lei de Deus, aleluia. Então, se nós estamos aqui, não é pelo nosso mérito, não é porque nós cumprimos a lei em todos os pontos, em todas as suas determinações, porque nós somos falhos. O motivo de nós estarmos aqui é porque a graça do Senhor nos alcançou. Ele nos amou primeiro, nos escolheu quando nós ainda estávamos atolados no pecado, no lamaçal do pecado. Jesus olhou quando todo mundo dizia: esse não serve, esse não presta, esse não tem valor. Ele disse: eu vou dar um banho com meu sangue, eu vou purificar esta pedra e vou achar o brilho, aleluia. Jesus nos chamou para ser diferente. O que muito tem nos atrapalhado são os nossos hábitos, que às vezes não andam na contramão dos hábitos do mundo.
Aquilo que muito é falado nos debates, inclusive ontem lá naquele estudo na nossa igreja da Mangueira foi falado, o secularismo trouxe com ele para dentro da igreja o relativismo, irmãos. Então você vem com uma verdade da Bíblia e alguém diz, não é bem assim, não foi bem interpretada, está fora do contexto, não tem nada a ver com os nossos dias, não tem nada a ver com os nossos costumes, com o nosso continente, irmãos. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Nos tornamos enfermos espirituais quando comemos apenas aquilo que o homem está nos oferecendo para comer. Mas se é Deus quem coloca a mesa, se é Deus quem libera o alimento, você pode se alimentar, irmãos. Aí, a letra mata, é o que muitos dizem, a letra mata, irmãos. O que mata é a letra do homem. O que mata é você pregar e não viver. O que mata é você conhecer a Bíblia e não dar fruto. O que mata é você conhecer a palavra e não conseguir estender a mão para o teu irmão. O que mata é você passar, ver alguém na beira do caminho e passar de lado dizendo, opa, eu não posso me atrasar porque a equipe de louvor já está cantando, eu vou tocar meu instrumento, eu não posso parar para ajudar porque é dia da pregação, hoje eu que vou dar um show, eu não posso parar. Jesus está dizendo, o que mata, aleluia, é conhecer e não praticar, é conhecer e não viver, é andar em comunhão com o mundo. Jesus nos chamou, oh, aleluia, para viver esse desafio, irmãos. Oh glória, andar na contramão, eu já falei aqui na outra pregação, é perigoso, é um desafio, mas o Senhor está na nossa frente. Oh glória, Ele é varão de guerra, irmão. Sabe o que é varão de guerra? É aquele que vai na frente, aleluia, é aquele que conhece melhor o território. Você não sabe ainda o que está por vir, mas o varão de guerra já viu, aleluia. Você não sabe qual estratégia vai ser adotada, mas o varão de guerra já pensou. Ele está sempre na frente, aleluia. Ele conhece o território que é melhor para travarmos as nossas batalhas. Oh irmãos, não batalhemos, aleluia, com a carne, porque nós não venceremos, mas nos inclinemos ao Espírito nesta noite, porque a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, aleluia, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Há uma maneira de vencer as nossas guerras, aleluia. Largue, oh glória, olha esse temperamento que te impulsiona a brigar com a carne. Oh irmão, deixa Jesus moldar você. Deixa Jesus te moldar, irmãos. Para brigar com a carne já tem o mundo. A igreja precisa aprender a pelejar diferente. Aleluia, as nossas lutas não serão vencidas se nós lutarmos com as mesmas armas do mundo. Davi está no campo de batalha, todo mundo está armado, todo mundo é treinado, o exército tem generais, há um rei que comanda toda aquela tropa, aleluia, eles estão com o equipamento certo para pelejar. Existe um gigante que desafia o povo durante um período muito longo, humilha aquele exército, aleluia. De repente surge alguém improvável no campo de batalha, alguém que não deveria estar ali, que não deveria se oferecer. Esse alguém, aleluia, ele não tinha aprovação do rei para fazer parte do exército, ele não tinha estatura para fazer parte do exército, ele não tinha uma vestimenta adequada para fazer parte do exército, ele não tinha uma espada, um escudo, ele não tinha as armas necessárias para lutar no que diz respeito a uma luta humana, física. Mas esse alguém, aleluia, ele tinha algo que os demais guerreiros não tinham: a confiança de que o Deus que ele servia é poderoso para fazer derrotar gigante. Oh glória, a Bíblia diz que Davi, irmãos, ele não vai pedir a espada do seu irmão,
Ele não vai pedir a ajuda do seu irmão que era um excelente guerreiro. Ele não vai pedir nenhuma ferramenta, aleluia, que diz respeito a um exército. Ele vai pegar a sua funda, aleluia. Ele vai pegar o seu cajado. Ele vai pegar algumas pedras, irmãos, aleluia. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Existem armas diferentes da que o mundo usa. Larga esta arma, a arma da ignorância, a arma do rancor, a arma da fofoca, a arma, aleluia, que tem feito os teus irmãos morrerem por aquilo que você tem proferido. Existem armas espirituais. A nossa justiça não vem do homem, ela vem de Deus. Mas irmão, ele tem perseguido a minha família, armou um laço, minha família agora está vivendo um grande vento. Se você pegar a espada do teu irmão para lutar, irmãos, vai ser 2 mortos espirituais. Mas se você usar as armas espirituais em Deus, se você se revestir das armaduras de Deus, aleluia, você não perderá esta luta. O irmão que está do teu lado não é teu inimigo, o teu vizinho não é teu inimigo. Existe uma atuação demoníaca no mundo, irmãos, feito pessoas que foram criadas para estar do nosso lado adorando, mas por causa do inimigo ter cegado a sua visão, eles têm se colocado como opositores da obra, opositores do teu crescimento. Jesus está dizendo: não é você quem vai remover, aleluia, não é você quem vai fazer isto mudar. Apenas lute com as armas espirituais. Mude a tua estratégia nesta noite. Já experimentou mudar a tua estratégia? Um dia eu cheguei em casa com a minha esposa vindo do culto, irmãos. O culto foi aquela bênção. A gente, marchou, pulou na presença de Deus, falou em mistério com Jesus. E quando a gente chegou em casa, irmão, não dava nem para entrar no portão, não dava nem para passar pela rua da minha casa. Uma disputa de som que eles inventaram lá. Quando fazem esse tipo de evento, certamente tem pessoas poderosas por trás que sustentam aquilo. Fecharam literalmente a minha rua e eu queria passar com o carro. O cara falou: amigo, você vai ter que dar a volta. Aí eu parei, pensei e falei: não é possível, Jesus, não é possível, você vai ter que dar a volta. Eu falei: não, amigo, eu moro ali naquela. Não, você não vai poder passar não, dá a volta. Aí atolei o carro no meio dos buracos, passei por dentro de tudo e dei a volta. Falei: tudo bem. E quando eu entrei em casa, irmão, os vidros da casa vai tum, 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 tum. E eu dormi nessa batida, irmão. De repente, de noite, até o meu corpo deve ter dado uma remexida, né? A carne, né? O entendimento não estava funcionando. De repente, até a carne se mexeu, lembrando do velho homem. Mas eu dormi sobre aquela batida, tum, tum, tum. E eu falei: Senhor, estou vindo da tua casa. E eu entendo que essas pessoas estão aí não porque elas entendam, no mundo espiritual, porque elas querem. Lógico que quem quer ir para uma balada, para um funk, enfim, vai porque quer. Mas espiritualmente são pessoas que são prisioneiras do pecado. Então não adiantava eu sair do carro e primeiro que eu ia me dar mal, irmãos. Olha a estrutura do moço. A pessoa, os caras já botaram 2 negão bombadão, irmão, né? Os caras lá bonitão, sarado, na grade. Eu já falei: pronto, não dá pra mim nem no diálogo, nem na força física. Então eu vou lutar com as armas que o Senhor me deu na oração. Eu falei: Senhor, acaba com esse mal que está tirando a paz dentro do meu lar. Dentro do meu lar. Irmãos, o negócio estava bombando, irmãos. Para fechar a rua não passava ninguém. Humanamente falando, aquilo era um negócio que ia decolar. Ia vir gente de todos os lugares. Eu não sei o que aconteceu, irmão, mas o negócio, foi pro beleléu. Jeová acabou com aquela maldição que estava tirando o meu sossego e a minha paz, irmãos. O negócio teve um fim que eu não fiquei sabendo, nem da notícia eu soube, irmãos, o porquê que acabou. Eu sei que eu durmo tranquilamente, né? As poucas horas de sono que eu durmo na noite, eu durmo em paz.
para a glória do nome do Senhor. Mude a sua estratégia. Pare de lutar na carne, que você não vai colher frutos no Espírito se você persistir em lutar com a carne. Eu não entendo porque que o Senhor nos levou por esse caminho na mensagem, porque realmente quero falar de andar com Deus. Eu não preciso nem de muito tempo para poder concluir aquilo que o Senhor colocou no meu coração já há bastante dias, que eu tenho pensado nisso, em andar com Deus, irmãos. E quando eu olhei para a Bíblia, eu fui pensar, não, quem anda com Deus deve... E quando eu vou mergulhando na Bíblia, eu encontro logo no primeiro livro a vida de Enoque, irmãos. E a Bíblia não vai nos dar um conteúdo vasto, extenso, acerca de quem era Enoque. A Bíblia não vai detalhar que Enoque venceu guerra, que Enoque foi um cara muito rico, que Enoque era um cara muito sábio, que o Enoque foi um grande rei. A Bíblia não vai dizer que Enoque era um cara que se destacava aqui, ali ou acolá. Nós não temos como elaborar nenhum tipo de pensamento nesse sentido, porque tudo que nós venhamos falar vai ser meras especulações. Mas a Bíblia vai dar algo extraordinário acerca da vida desse homem, irmãos. A Bíblia vai nos dar o necessário acerca da vida de Enoque. Aquilo que eu falei na introdução da mensagem, dizendo que nós devemos escolher as pessoas com quem nós vamos andar, as pessoas que vão fazer parte do rol de amigos, irmãos, que nós juntamos ao longo da nossa vida. Nós precisamos escolher, e a Bíblia vai separar Enoque, vai relatar que Enoque andou com Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Enoque, dentre tantos que ele podia escolher, dentre tantos que ele podia separar para si, Enoque escolheu andar com Deus. Aleluia. Você não entende o momento em que Enoque está vivendo. Enoque precede os dias de Noé, aonde a humanidade já estava afundada no pecado, aonde a humanidade já tinha se lançado contra Deus. Eles se casavam-se, davam-se em casamento, eles não se preocupava com Deus. Tanto é que nos dias de Noé, Deus vai olhar de cima, querendo destruir a humanidade, e vai encontrar apenas Noé, irmãos. Enoque vive esse contexto, o pré-dilúvio. Enoque está vivendo em um mundo em que muitos resolveram andar na carne, muitos pegaram os seus amigos. O que é que você tem, irmão? Você tem dinheiro, é meu amigo. Você tem posição social, então eu estou fechado contigo. Você tem alguma coisa para me oferecer, então eu estou junto. Porque as amizades hoje são fundamentadas naquilo que a pessoa tem. Já viu esses jogadores de futebol? Irmão, é muita gente pendurada no dinheiro dos caras. Que eles, não sei se você... Eles chamam na linguagem de futebol os passa, irmão. Olha lá, o passa. Podia ser o traça, né? O cara que só come o que o cara tem. Os traça, irmão, estão lá pendurados. São amigos. Deixa o cara quebrar para ver. Deixa o cara do nada, irmão, esquecer aquele futebol. Tem disso. Uma fase miserável vem na vida do cara. Pensa que não, o cara joga na seleção. Quando tu procura o cara, meu irmão, o cara tá jogando lá no Bangu, não sei lá da onde, Nova Iguaçu. Só time, né? Eu não sei se os irmãos torcem aqui para algum time, irmão. Eu não quero nem saber. Eu vou largando aqui. Não sou dono de time. Então o cara tá lá e quando você vai ver, não tem os mesmos amigos. Porque são amizades construídas, pessoas que eles escolhem para andar segundo aquilo que eles possuem. Há um crivo para você escolher quem vai andar contigo. Pela palavra, irmãos. Pela palavra você não será confundido. Pela palavra você sempre vai influenciar e nunca vai ser influenciado. Aos jovens, vigiem com as suas amizades, com quem vocês têm andado. Vigiem.
porque é um cara legal, aleluia, porque é um cara comunicativo, que no meio da galera faz a festa, faz o negócio ficar mais legal, é mais engraçado. Cuidado, ele pode estar te arrastando para o abismo no qual ele está caminhando para ir. Com quem você tem escolhido andar? Enoque viu que a terra já não produzia mais amizade suficiente para ele firmar aliança. Então Enoque vai dizer assim: não, amigo, quando as amizades da terra se findam, eu tenho amigo no céu. Quando, aleluia, quando todos viram as costas para mim na terra, eu tenho amigo no céu. Oh, irmão, você só anda só se você quiser. Você só vive só se você quiser. A tua família só estará solitária se você quiser, porque tem um Deus amigo. Esse não é traça, oh glória. Esse vem para agregar, para nos abençoar, para mudar a nossa história. E Ele está conosco, aleluia. A Bíblia diz que Enoque vai andar com Deus, irmãos. Então a gente pensa: opa, Enoque começou a andar com Deus, repara aí, daqui a pouco Enoque se torna um grande pregador, vai ficar soberbo. Enoque começou a andar com Deus, sei não, hein? Começou a andar com Deus, não era ninguém, começou a andar com Deus, daqui a pouco vai acontecer aquilo que Moisés está esperando, aí a voz dele afinar para ele cantar. Daqui a pouco Enoque começa a cantar igual um canário, mas ele não vai querer mais andar de carro 1.0. Tem pregador assim, irmãos. Outro dia o cara estava relatando que convidou um grande pregador para pregar, e uma das exigências dele era: meu amigo, me manda um carro me buscar lá no aeroporto, mas não manda carro 1.0 não, que eu não ando de carro 1.0. Olha lá, irmão, só Jesus na causa. Não anda de carro 1.0 não. É para cancelar a agenda na hora, né, irmão? Então, irmão, está na benção. Nós precisamos escolher, irmãos, quem serão nossos amigos. Tantas pessoas nos dias de hoje amarguradas, entristecidas, se sentindo solitárias, e a solidão tem sido um combustível para levar as pessoas à depressão. Pessoas se isolam porque julgam não ter amigos, enquanto Jesus está ali querendo andar com você, irmão. Enoque pesou na balança e disse: se eu andar com esse, eu tô frito. Se eu andar com aquele, daqui uma semana, tô xingando palavrão. Se eu andar com aquele outro, daqui a 2 dias, meu amigo, o boteco do Zé vai ser a minha parada preferida. Então Enoque parou para pensar e disse: não, eu não posso, aleluia, vender aquilo que eu tenho, o meu relacionamento com Deus. Eu vou andar com Deus. E Enoque escolheu andar com o Senhor. Enoque não vai ser esse cara que começou a andar com Deus, se tornou soberbo, não. Olha só, irmãos, porque muitas pessoas começam a caminhar na presença de Deus e começam a olhar os degraus que tem para subir, e começam a almejar, e ele percebe que no meio daquele degrau tem o irmão A, o irmão B. Então ele começa a tramar planos para poder derrubar o cara daquele lugar, para poder subir mais do que o outro. Aí entra em uma competição. Por quê? Porque o cara tem objetivo. Os objetivos não são espirituais, porque se o objetivo do crente é espiritual, ele pensa: eu prego, você canta, eu canto, você ora, aleluia, eu dou lugar ao Espírito Santo intercedendo enquanto você está pregando. Ou seja, tem lugar na seara para todo mundo, irmãos. O nosso desejo desenfreado para crescer na empresa tem nos levado para caminhos que, aleluia, transgridem a palavra. O nosso desejo desenfreado para crescer na igreja tem nos levado muitas vezes a maldizer nossos irmãos, a levantar falso testemunho dos nossos irmãos. É culto de ceia. Nós precisamos amar uns aos outros com o amor que Cristo nos amou. Aleluia. Nós não fazíamos nada para Ele andar conosco, mas Ele disse: eu te escolhi. Oh, glória a Deus. O Senhor nos escolheu quando nós éramos pecadores. Enoque não vai ficar soberbo. A Bíblia diz: andou Enoque com Deus. Aí a Bíblia diz: e não se viu mais. Olha a história de Enoque, irmãos.
Se você perguntar a um grande pregador, um cara que estuda muito, você diz assim: você quer ser Enoque? De repente ele vai falar: não. Por quê? Porque o cara não tem história. O cara andou com Deus e ninguém viu mais o cara. E tudo que o homem quer, eu digo um pregador, esses pregador que, né, que... Porque o cara não tem história, o cara andou com Deus e ninguém viu mais o cara. E tudo que as pessoas querem hoje é andar com Deus para que todo mundo veja. O cara quer andar com Deus para que os holofotes estejam sobre ele. Ele quer andar com Deus para que ele possa tá com o nome lá no banner, o nome na festividade de participação especial, presença confirmada do santo de Deus, não sei quem. Irmãos, Enoque andou com Deus e ninguém viu mais o cara, irmãos. Aleluia. Sabe o que é isso? Enquanto muitos queriam se aparecer, Enoque estava debaixo das asas do Onipotente. Ninguém via, aleluia, aleluia, ninguém via, mas Enoque estava crescendo na presença de Deus. Enquanto muitos estavam buscando as coisas da terra, Enoque só andando com Deus, se alimentando, crescendo espiritualmente, vivendo daquilo que o Senhor havia proposto para ele. Quem disse, irmãos, que andar com Deus é garantia de você se tornar um homem conhecido na face da terra? Não. Muitas vezes o Senhor nos separou, chamado de Enoque, andou com Deus. Cadê o irmão Adenor? Ninguém viu mais. Ninguém viu. Está com Jesus. Estou dizendo que eu vou morrer não, irmão. Ninguém viu, irmãos. Cadê o irmão? O irmão deve estar lá no meio daquela bagunça lá. Não está. Está escondido debaixo das asas do Senhor. Cadê Enoque? Enoque deve estar lá. Está todo mundo casando e dando sem casamento. Cadê Enoque? Eu vou procurar Enoque, deve estar no furo. Enoque deve estar no erro. Vai procurar Enoque e não está. Sabe por quê? Porque está andando com Deus, irmãos. Quem anda com Deus não tem tempo a perder na face da terra. Quem anda com Deus não fica de historinha aqui e acolá. Quem anda com Deus, irmãos, não despreza um período de oração. Quem anda com Deus não fica dizendo assim: hoje eu vou jejuar porque o café da manhã está ruim. Não, ele renuncia o que há de melhor, porque ele escolheu andar com Deus. Enoque decidiu andar com Deus. Enoque escolheu andar com Deus, aleluia, e ninguém viu mais. Em Hebreus vai dizer, como em Gênesis dá pouco subsídio acerca de Enoque, Hebreus vai dizer que Enoque, ele foi transladado, porque o seu testemunho, aleluia, agradou a Deus. Será que o meu testemunho agrada ao Senhor, irmãos? Será que eu posso dizer isso? O meu testemunho agradou ao Senhor. Precisamos nos preocupar mais com qual tipo de testemunho nós temos dado. Que tipo de testemunho a igreja do Senhor tem dado nesse tempo, irmãos? Será que nós somos bolsonaristas? Ou nós somos lulistas? Somos de direita ou somos de esquerda? Qual tem sido a nossa luta, a nossa briga? Em que ramo da sociedade a gente se encaixa? Nós somos a igreja, irmãos. Ainda que você tenha opções, a nossa luta não é essa. Ainda que você goste mais do partido A, do partido B, a nossa causa não é essa. A nossa causa é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Não é só para os de direita, nem só para os de esquerda, daqueles que falam bem do político A, do político B, que trabalham na Barra da Tijuca. Não, pregai o evangelho a toda criatura, irmãos. O bandido, pregue a palavra para ele. A prostituta, pregue a palavra para ele. Jesus não fez acepção de pessoas. Enoque decidiu andar com Deus e ele foi transladado porque o seu testemunho glorificava a Deus. Que nós possamos nesta noite você pode ficar de pé nesse momento? Queria te convidar nessa noite acerca de Enoque. Olha, não dá nem para a gente falar muito do cara, porque quando a gente pensou que não, ele foi, irmãos. Foi transladado.
O Senhor, Ele cuida de nós. Em diversos momentos na Bíblia nós vamos perceber que antes de qualquer problema que possa prejudicar a igreja, Deus sempre vai agir. Que possa prejudicar o povo de Deus, Ele sempre vai agir. Ló estava em Sodoma e Gomorra antes de destruir a cidade por intercessão de Ló. Ló é tirado de dentro de Sodoma e Gomorra para ser preservado a sua vida. Quando a seca se instalou em Israel, Deus reservou a caverna para Elias e as águas do ribeiro de Querite para, aleluia, saciar sua sede. Quando o dilúvio estava anunciado a descer na face da terra, Deus escolheu Noé e deu o projeto da arca para que antes das águas, aleluia, destruir toda a humanidade, ele pudesse ser salvo com a sua casa. Nós estamos vivendo um período difícil, de luta, de dificuldade, mas não tema, não se preocupe. Há uma promessa para a igreja: Jesus virá buscar a sua noiva. Oh glória! Há uma grande tribulação, irmãos, que será derramada sobre a face da terra. Mas antes disso, não se preocupe, Jesus virá buscar a sua noiva. Ele virá buscar a sua igreja. Ele virá buscar o seu povo, aleluia. Antes do dilúvio, Deus preservou Noé. Aleluia, antes do dilúvio, Deus também preservou Enoque. Perceba que ninguém percebe isso, ou melhor, perceba que ninguém vai notar isso, mas Enoque foi preservado porque foi transladado, aleluia, porque ele andou com Deus. Irmãos, não se venda, ande com Deus. Ande com Deus e o fofoqueiro não vai te achar na roda dos escarnecedores. Ande com Deus e o diabo não vai te achar, ou não vai encontrar brechas para entrar na tua família. Ande com Deus, porque quem anda com Deus o mundo não vê. Quem anda com Deus, aleluia, o mundo olha e teme e diz assim: este é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Ande com o Senhor. Ande com Jesus, ande com Jesus. Eu não sei se você tem bons amigos na terra. Eu não sei quem você separou para andar, com quem você gosta de andar. Mas se você está sem Jesus, se você não caminha com Jesus, se você não escolheu Jesus para ser o teu amigo, há uma oportunidade nesta noite para você se entregar, se lançar, dizer: eu quero fazer parte dos teus amigos, Jesus. Oh, la baragueira. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está te escondendo, por isso você não tem sido achado. A gente faz muita força para ser visto, irmão. A gente força muita barra para ser visto. Jesus está dizendo: seu bobo, eu estou te escondendo. Eu tenho um propósito com você. Não é o homem que está te abafando, sou eu quem estou te escondendo, para o mundo não te ver. Aleluia. Que propósito há em ser visto pelo mundo, irmãos? Que o nosso propósito seja agradar a Deus, e que ao olhar do céu Ele encontre verdadeiros adoradores. Que o Senhor nos olhe do céu e veja verdadeiros adoradores, que não se venderam, que não se renderam ao pecado, mas que escolheram andar com Deus. Oh glória, que o nosso testemunho fale mais do que as nossas palavras, os nossos discursos acadêmicos. Que a nossa vida, o nosso testemunho venha influenciar mais os nossos filhos do que o famoso do YouTube. Aleluia, que o mundo possa ver e dizer: não, eu mexo com esse, com aquele, eu brinco com aquele, mas com esse daqui eu respeito porque é servo de Deus.
Aleluia. Talvez a gente perdeu isso em algum momento por causa da nossa falta de postura e de testemunho. Jesus está dizendo: ande comigo. Aleluia. Ande com o Senhor nessa noite. Ande com Jesus aonde você estiver. Que Cristo possa ser o teu companheiro, o teu fiel amigo. Aleluia. Você pode fechar os teus olhos nesse momento. Aleluia. Fecha os teus olhos nesse momento, oh glória. Ora ioneia abashuri keba magario queria. Ori bandu sherio de calia rebegação de keba narabagas. Oi duriki manabasu que vida caramadaraio. Humilhe-se perante o Senhor. Aleluia. Oh, nessa noite eu quero perguntar a alguém no nosso meio que ainda não está andando com o Senhor e quer nessa noite sair daqui andando com Jesus. Eu te digo, ninguém poderá impedir você de sair hoje daqui de mãos dadas com o Senhor. Ninguém poderá impedir você de sair daqui andando com Jesus. A oportunidade está aberta. Alguém no nosso meio que quer andar com Jesus, quer entregar a sua vida para Jesus. Oh glória. Ah, irmão, se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade. Tantos homens já te decepcionaram e você continua